Nós temos que ter claro que os avanços no mundo do trabalho e os avanços nas condições sociais que elevaram o padrão de vida dos trabalhadores foram conquistados contra as leis de movimento do capitalismo. Contra. Isso foi uma luta social, e é por isso que eu tenho minhas restrições ao livro do Piketty, apesar de respeitar muito o que ele fez. Isso foi produto não foi produto de nenhum fenômeno natural do capitalismo. Isso foi resultado de uma luta política muito dolorosa, muito custosa, e que na verdade valeu a morte, a destruição ao longo da primeira metade do século XX. Quando nós emergimos da Segunda Guerra Mundial, os conservadores, os socialistas, os comunistas, que moldaram as constituições dos seus países, sobretudo na Europa, falo da Itália, falo da França, falo de outros países europeus, eles inscreveram o direito ao trabalho e o direito ao pleno emprego nas suas constituições. Então eles moldaram a luta política, moldou o capitalismo, ou na verdade reprimiu as tendências naturais, entre aspas, do capitalismo, para que as pessoas, como diz hoje o Papa Francisco, os homens e as mulheres pudessem trabalhar e sobreviver em condições dignas daquilo que nós consideramos o homem, o ser humano, né? Essa categoria geral, né? Como dizia Terêncio, nada do que é humano me é estranho, né? Que é a palavra, a frase preferida do Marx, uma das frases preferidas do Marx, né? Então, isso foi produto de uma luta política e não das emergências e das transformações automáticas do capitalismo. O que aconteceu depois desse período, sobretudo a partir do momento em que a economia organizada dessa forma começou a apresentar problemas de dinamismo, de crescimento, reemergiram as forças que iriam restabelecer o capitalismo nas suas formas originárias e naturais, né? Ou segundo as suas leis de movimento. O que aconteceu a partir dos anos 80 foi uma investida contra essas conquistas, né? Sobretudo aquelas obtidas através dos sindicatos. Nós tivemos um problema grave de perda de poder e de importância dos sindicatos, né? De transformação das relações de trabalho, o surgimento progressivo da precarização, né? A globalização teve um papel importantíssimo porque permitiu que as empresas fizessem a chamada arbitragem nos mercados de trabalho, né? Saindo das regiões onde o sistema de proteção e de defesa era mais eficaz e mais abrangente, e buscando as regiões onde o sistema de defesa era mais precário, né? Nós assistimos isso ao longo dos anos 80 e isso se intensificou ao longo dos anos 90, e isso está claro na piora da composição da estrutura do emprego no mundo, né? Na luta permanente e na hostilidade permanente da grande empresa contra os direitos sociais conquistados duramente durante esse período de turbulência que termina na Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós estamos assistindo é uma globalização que, na verdade, estabelece as condições para que as empresas imponham aos trabalhadores. Eu não vou nem mencionar o episódio de Bangladesh, por exemplo, que é um episódio dramático e que foi pouco cuidado, porque nesse episódio de Bangladesh, esse episódio é uma espécie de síntese dessa arbitragem, dessa crueldade que é praticada com os homens que deixaram de ser homens e voltaram a ser instrumentos de um sistema produtivo que os trata como qualquer peça de uma engrenagem
né? E eles morreram soterrados na queda de um edifício, né? Para produzir o que as grifes para os grandes mercados consumidores, né? Essa divisão que ocorreu no capitalismo também é impressionante, né? A separação do consumo da produção de valor, da produção de trabalho, né? Onde os trabalhadores superexplorados produzem bens sofisticadíssimos para um grupo de consumidores que não tem a menor noção em que condições aqueles bens foram produzidos. Então isso produziu também um obscurecimento da consciência social que nós estamos observando avançar em todos os níveis, em que as pessoas que se beneficiam desse sistema e não sabem como eles se beneficiam, mas elas começam a adquirir uma hostilidade em relação àqueles que, na verdade, são os que produzem as condições do seu conforto e da sua existência.